Vamos lá, meus amigos, seja bem-vindo ao meu canal Mundo Hormonal. Aqui quem fala é o Denão Cardoso e aqui hoje a gente vai falar sobre peptídeos, tá? Eu não vou explicar a função desses peptídeos, até porque a chamada desse vídeo é sobre os peptídeos que eu utilizei e eu considero realmente eficaz, e alguns que eu considero ali literalmente desnecessários, tá bom? E eu não vou mentir, tá? Os peptídeos, eles já existem há muito tempo, tá bom? Eles estão em um hype mais agora. Foi por isso, inclusive, que eu decidi fazer esse vídeo, para poder trazer uma clareza melhor aí para você que está estudando agora sobre peptídeos, se você quer usar, qual que você deve usar, porque peptídeos, eles são utilizados para uma finalidade. Tá? Diferente de uma testosterona, que também é usado para uma finalidade, né? Mas diferente da testosterona, que a gente tem vários tipos de benefício com ela, o peptídeo, apesar de a gente ter alguns benefícios também, ele é mais específico para uma função. Então, só um exemplo para você entender. O HGH-Frag, ele é especificamente utilizado para melhorar a função lipolítica do nosso corpo, né? Para aumentar a lipólise e a oxidação de gordura. Então, para quem quer dar uma secada, ele funciona muito bem, porque ele é uma fração ali da molécula do GH. Então vamos lá, sem mais delongas, eu trouxe aqui, tá? Eu separei aqui alguns peptídeos que eu utilizei já nos últimos 4, 5 anos aí da minha vida. Já gastei bem mais de R$ 2.000, para ser sincero, com peptídeos. Se você já pesquisou peptídeos, você já sabe o quão caro é, né? Mas enfim, eu vou dar um resumo, tá? Para você aí em relação aos peptídeos que eu utilizei. Como eu disse, eu não vou explicar sobre cada um, senão o vídeo iria ficar extremamente longo, mas vai ser falado por que eu fiz o uso dele. Então vamos começar com um dos meus preferidos, tá? Porque ele corrigiu uma questão em mim bem grave que eu tinha crônica. Vamos falar do BPC 157. O BPC 157, você utiliza ele em uma média de dosagem de 250 a 500 microgramas por dia, tá? Eu utilizei na época 250 microgramas. A finalidade que eu usei o EPC 157 na época foi para melhora de uma lesão que eu sofri no meu quadríceps. Então, foi uma lesão muscular, na verdade, tá? E aí eu queria recuperar de uma forma mais rápida. Utilizei ele em conjunto com o TB500, que eu vou falar depois sobre o TB500 também. O BPC 157, para quem não sabe, ele tem duas funções extremamente boas, tá? Que é uma regeneração do trato gastrointestinal, tá? Então ele tem uma ação, entre aspas, aí de cura do nosso trato gastrointestinal quando você tem algum problema, né? Então, se você tem um problema ali com síndrome do intestino irritável ou algum problema na questão gástrica, mucosa do teu estômago, isso vai ser corrigido. Quando eu utilizei o TB500, não foi para essa finalidade, porque a outra finalidade dele também é o reparo de lesões, de tendões, de qualquer coisa que você se lesionou, tá? Seja muscular, seja tendínea, vai ter um reparo magnífico. E foi para isso que eu utilizei o TB500, mas um segundo benefício que ele me trouxe foi a melhora do meu estômago, porque eu tinha muito problema com má digestão e azia, às vezes refluxo. Depois que eu fiz o uso do TB500, eu nunca mais tive problema com refluxo, nem com azia, não precisei usar medicamentos. Claro, né, se você comer excessivamente à noite, tipo perto antes de dormir, você vai ficar com um desconforto no estômago, tá? Isso é um fato. Mas eu tinha problemas mesmo fazendo dieta e nem comia demais, hein? Eu nunca fui um cara de fazer dietas agressivas de bulking, por exemplo, sempre comi mais num formato de cutting ali na minha dieta e às vezes assim eu tinha problemas com má digestão. Desde então eu nunca mais tive, por isso que eu coloco ele aí como um dos meus preferidos da minha lista. Outro que a gente tem é excelente, tá? É o TB500, que aí eu usei ele em conjunto com o BPC 157, mas para questão literalmente de recuperação de lesões, tá? Então, como eu tava com uma lesão chatinha ali no meu quadríceps, eu decidi utilizar o TB500, fiz ali o uso de um carregamento, né, que antes de usar o TB500 você tem que fazer uma forma de carregamento nele, porque o TB500 ele tem uma ação de recuperação sistêmica, tá? Então precisa de uma dose um pouco maior no começo e depois você pode reduzir essa dose e manter ela por um determinado tempo, tá? Na época eu fiz o uso do TB500, foi mais ou menos por 1 mês e meio, e nas 2 primeiras semanas eu joguei 5 miligramas, depois as semanas seguintes, até completar 1 mês e meio mais ou menos, eu coloquei apenas 2,5 por semana de TB500 e eu tive uma recuperação excelente. Nunca mais sofri nenhum tipo de lesão também, inclusive. Então ele entra como um dos meus preferidos aqui também. Outro que eu coloquei aqui, que é um
dos que estão sendo altamente falados agora, né? É a retatrutida. Eu já utilizei a retatrutida e, sinceramente, assim, não recomendo para pessoas que às vezes não têm um bom hábito alimentar, não estão seguindo um protocolo de treino legal, um planejamento dietético. Por quê? Pode ser que isso te cause complicações, né? Pela falta de nutrientes, literalmente. Então, a retatrutida eu utilizei ela mais para sensações melhores que eu poderia ter provindo ali do glucagon, tá? Que ela ativa o glucagon. Então, foi um dos meus preferidos. Eu usei uma dosinha bem baixa, foi 1 miligrama por semana, tá? 1 miligrama por semana. Aumentei para 1,5 depois de 2 semanas mais ou menos e mantive. Tive uma supressão razoável do meu apetite, sequei bem mais do que o normal, isso é um fato, tá bom? Acredito eu que por conta do aumento do glucagon, e tive uma melhora da minha clareza mental, né? É muito comum a gente ver quando pessoas fazem uma dieta que tem uma liberação de maior glucagon, por exemplo, um jejum intermitente, passam horas sem comer, você fica com uma disposição mental muito boa. E a reta, ela trouxe isso mais potencializado do que um jejum intermitente. Então, já fiz esse modelo de dieta, inclusive minhas primeiras refeições sempre, minha primeira refeição no caso, sempre é ali depois do meio-dia, porque eu me sinto muito melhor para produzir e trabalhar. Inclusive esse vídeo que eu tô fazendo aqui, eu estou em estado de jejum. Então, a retatrutida, ela trouxe isso de uma forma mais potente para mim. Como consequência, tive aí um emagrecimento também um pouco mais rápido. Então, eu coloco ela como um preferido. Por quê? Porque ela tem um custo-benefício legal. Apesar dela ser cara, a dose que você tem que usar é muito pequena. Então, para pessoas que têm uma real dificuldade em começar o protocolo direito, ela entra magnificamente bem, porque você vai se animar quando você vê os resultados que estão rápidos, beleza? Um outro que a gente tem aqui, que eu usei, que eu gostei pra cacete também, foi o MOT-C. Ele tá sendo bem falado agora também. Eu utilizei 5 miligramas a cada 5 dias, mais ou menos, do MOT-C, e eu tive ali um aumento de disposição brutal, tá? Em relação a disposição energética para trabalhar, para treinar, para qualquer tipo de atividade, eu tive um aumento gigantesco com o MOT-C, tá? Isso por quê? Porque ele faz um reparo nas suas células, né? Principalmente na parte mitocondrial, que é a geradora de energia para o nosso organismo. Então o MOT-C, ele cabe perfeitamente para aquelas pessoas que estão com problemas, né? Indisposição, falta de energia, falta de desempenho no treino, dificuldade para produzir no trabalho. O MOT-C, ele faz uma reprogramação na sua energia celular. É magnífico, beleza? Magnífico mesmo. Um outro que eu coloquei aqui, que eu gostei bastante também de utilizar, foi o PT141. Eu utilizei uma dose baixinha dele de 1 miligrama, tá? Só. O que ele traz de benefício, assim, legal, tá? Então, humor, você fica com um humor muito melhor. Então, se você é um cara mais mal-humorado, é um cara mais apático, às vezes, PT141 ele entra perfeitamente nisso, tá? Então, ele quebra todo aquele mau humor que você tem e, em contrapartida, assim, ele também aumenta a libido, tá? Ele dá um aumento de disposição na libido. Embora eu não usei para essa finalidade, usei mais para questão de humor, realmente melhorou muito. E o legal dos peptídeos é que assim, cara, é diferente dos hormônios, né? Quando você usa e você para, você tem um crash hormonal, né? Os peptídeos não. Você parou de usar, cara, esse efeito perdura muito. Como eu falei do BPC 157, eu nunca mais tive problema no meu estômago. Usei uma vez ele por um tempo. O BPC foi mais ou menos, acho que há 2 anos que eu utilizei, e desde então eu nunca mais tive problema estomacal. Então, os peptídeos, eles caem muito bem nesse ponto específico, tá? Sempre tem que utilizar de forma específica. Todos que eu utilizei foi em algum momento específico da minha vida. E aí aqui por último que eu separei foi o CJC 1295 com Ipamorelin. Esses dois em conjunto, mais ou menos aí uma dosagem de 100 a 200 microgramas de 1 a 2 vezes ao dia, você pode fracionar inclusive, você tem uma melhora da qualidade de sono. Foi uma das coisas que mais melhorou em mim, de fato, acredito eu, por conta dos pulsos de GF1, dos pulsos de GH, melhorou absurdamente. Melhora do pump no treino, você fica mais cheio, mais carregado, isso é um fato. E uma bela de uma melhora na recomposição corporal, tá? Um outro detalhe que eu senti com essa combinação foi a melhora da minha recuperação nas sessões de treino. As sessões de treino, antigamente eu ficava mais cansado, esse cansaço acabou, literalmente, durante o uso. E demora para que você volte a se sentir cansado, só se você errar muito ali no teu planejamento de treino. Esses foram o que eu separei, que assim, que eu utilizei, que eu mais gostei. São realmente excelentes, tá? Aí eu separei alguns aqui também que assim, tipo, talvez eu utilizaria de novo, são bons, mas assim, não mudaram praticamente nada na minha vida, tá? Então eu separei aqui o GHK-CU,
tá? Que é um que tá sendo muito falado agora, inclusive, para melhorar a qualidade de pele, de cabelo. E assim, eu utilizei ele de forma curioso só. Tá? Tive uma melhora da qualidade de pele, isso é um fato, tá? Mas pele você melhora com dieta, com água, cuidado geral, assim, básico dos seus hábitos de vida, você tem uma melhora da qualidade de pele pra caramba também, principalmente com a alimentação, tá? Só que eu não vi, assim, um benefício pra mim, até porque eu não tenho cabelo, então pra que eu vou ficar utilizando um peptídeo pra melhorar tanto minha pele quanto meu cabelo? Não teria muita necessidade só eu usar isso pra pele, tá bom? Então, deixei ele de lado, talvez um dia eu utilize ele, mas não nessa fase que eu tô. O outro que é super estimado também, que assim, não mudou praticamente nada na minha vida, é o Tesa Morelin, tá? Ele é legal pra ter uma melhora de queima de gordura, principalmente visceral, mas eu confesso que eu não senti tanta diferença. Confesso que com uma dieta bem feitinha, um HGH Frag, por exemplo, sem o HGH Frag, dependendo de quanto tiver o seu BF, cara, só o treino e a dieta você já tem um benefício muito bom com isso, sem ter que utilizar a Tesa Morelin, tá? Eu acho ele muito superestimado. Temos também um que é pouco falado ainda, mas vai começar a ser falado, que é o NAD+, tá? Ele dá, sim, um aumento de energia, mas se você tá utilizando o MOT-C, por exemplo, não tem necessidade. O MOT-C é 1000 vezes superior ao NAD+, beleza? Agora, um que eu não usaria mais, que eu usei e não tive uma resposta legal, foi o Melatonan 2, tá? Embora eu tenha utilizado o Melatonan 2 antes do BPC 157, uma das coisas que me deixou péssimo com o Melatonan 2 foi a questão das náuseas e do retardo da minha digestão, tá? Eu tive um problema com má digestão muito grande enquanto eu utilizei o Melatonan 2. Foi coisa assim da primeira semana que eu fiz o uso dele, não bateu legal, eu fiz a retirada e aí melhorou rapidinho. Mas o Melatonan 2 ele é mais para questão de bronzeamento da pele. Então, pô, você tá querendo melhorar a cor da tua pele, se bronzear de uma forma natural, você entra com o Melatonan 2, toma seu sol, né? Então, o meu intuito na época foi utilizar ele porque eu tinha uma viagem para Bahia, eu ia tomar bastante sol, tal, queria pegar uma cor legal, entrei com o Melatonan 2 para potencializar isso, né? Um pouco antes de viajar, ia levar na viagem também, sem problema nenhum, mas entrei um pouquinho antes da viagem, tipo uma semana antes, aí deu todo esse revertério no meu estômago, quase zoou todo o meu protocolo, e aí eu parei com ele, né? Aí não levei ele pra viagem nem nada, e aí na viagem eu fiquei bem e preferi me bronzear literalmente natural. Então não utilizaria o Melatonan 2 por conta disso, tá? Não teve um efeito legal assim pra mim. Então assim, considerações finais, tá? Vamos pensar assim, eu ainda tô ajustando, né, essa questão toda do que eu ainda vou utilizar de peptídeos, né? Tem outros que eu já utilizei, mas ainda assim estou esperando respostas para poder fazer um vídeo mais completo ainda. Mas se você quiser uma coisa que realmente te faça diferença, você tem aqui, cara, PPC 157, TB500, excepcional, o Ipamorelin também excelente, o CJC, né, junto com o Ipamorelin, excelente. E aí, dependendo de como tiver seu estado de disposição energética, você pode incluir um MOT-C, por exemplo, para ter uma renovação mitocondrial, para melhorar, rebobinar todo o teu metabolismo e te dar mais disposição no dia, dependendo do teu caso aí, uma reta trutida, né? A reta eu confesso que eu utilizei ela de forma curioso, mas gostei muito do efeito dela. Acho que não é para mim utilizar ela, mas para muitas pessoas vai funcionar magnificamente bem, principalmente para atletas e pessoas que estão com sobrepeso. Então, acho que PPC 157, TB500, CJC com Ipamorelin, MOT-C e reta trutida, acho que eu deixaria exatamente nessa ordem aí para você pensar, né, se realmente é bom para você ou não. No caso, essa é a ordem dos que foram extremamente benéficos para mim. Agora me conta aí se você já utilizou algum desses peptídeos, pode deixar aqui no comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa seu joinha aí para ajudar o engajamento também. Em breve estarei fazendo vídeos específicos sobre cada peptídeo, explicando e detalhando tudo sobre eles. Beleza? Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.